Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos retângulo de ouro. Primeiro eu vou definir o objeto e na sequência eu vou falar um pouco sobre a história do assunto. Dizemos que um retângulo é um retângulo de ouro se a divisão entre o lado maior e o lado menor der o número de ouro, representado pela letra φ. Isso aí vale 1 mais raiz de 5 sobre 2, que é mais ou menos 1,618. Então aí está o retângulo de ouro. Agora eu vou falar sobre o trabalho deste matemático alemão aqui, que em 1854 escreveu um livro. Eu fui lá e peguei o livro. O título é Proporções no Corpo Humano. O conteúdo do livro, na verdade, é mais do que diz o seu título. Aqui eu tenho uma página em que, de fato, ele faz uma análise de proporções num corpo humano. A ideia do autor era relacionar isso aí com o número de ouro. Ele trabalhou não apenas olhando para o corpo de uma pessoa, mas também olhando para plantas e outros animais. O que me interessa em específico é esta página aqui, em que aparece o Partenon, aquela obra arquitetônica que fica lá em Atenas, que foi construída mais ou menos em 440 a.C. O que o matemático alemão fez foi pegar a fachada do Partenon e afirmar que aqui se tem um retângulo de ouro. Esse livro ele foi bem popular e a ideia se espalhou. Só que, atualmente, nós não consideramos que ali se tem um retângulo de ouro. O consenso geral, atualmente, é de que essa aproximação aqui ela é grotesca demais. É assim, ó. Se você pegar uma foto da fachada do Partenon e de fato colocar o retângulo que está ali em volta, esse retângulo ele está longe demais de ser o retângulo de ouro. Mesmo se você aceitar uma tolerância razoável, está longe demais para aceitar. Então, o que se afirma atualmente é que o arquiteto original lá do Partenon, ele não estava pensando no número de ouro quando fez a obra. De qualquer maneira, existem outros trabalhos que envolvem o número de ouro, o retângulo de ouro, o que não é o caso do Partenon em específico. Bom, de qualquer maneira, essa figura aqui, ó, ela é bonita. Então eu vou mostrar como se faz essa construção aqui, ó, que você já deve ter visto em algum lugar aí, que são esses vários retângulos de ouro que vão aparecendo. Eu vou explicar melhor. Então, primeiro eu vou definir precisamente o que é que eu estou falando, que é o seguinte. Aqui eu tenho um segmento de reta e dizemos que o segmento está em média e extrema razão quando ele é dividido de uma maneira bem específica, que é o comprimento total dividido pelo comprimento da maior parte. Isso dá a mesma coisa que a divisão da maior parte pela menor parte. Quando isso acontece, o segmento está em média e extrema razão, como eu falei, e esse número aqui, ou esse número aqui, é aquilo que chamamos de número de ouro, aquele 1 mais raiz de 5 sobre 2. Então aqui está definido o φ, agora eu vou mostrar
como é que se faz essa figura aqui. Como é que se constrói o retângulo de ouro. Eu vou começar com um quadrado. Aqui eu tenho um quadrado de lado A. Primeira etapa, pegar aqui, ó, o ponto médio de um dos lados. Então, essa distância aqui é igual a essa distância aqui. Agora eu vou traçar um círculo. O raio do círculo é esse aqui, ó. É esse comprimento, que vai daquele ponto médio até o vértice, assim como aparece na figura. Então agora eu vou traçar o círculo, com o centro ali no ponto médio. Ele vai passar aqui naquele vértice. Aqui. Aí está o meu círculo. Na sequência, eu vou prolongar o lado do quadrado até bater ali no círculo. A partir do ponto de intersecção do prolongamento do lado do quadrado com o círculo, eu vou levantar uma perpendicular de tamanho A, que nem lá do outro lado. Porque agora eu vou fechar o retângulo. Aqui em cima eu fecho o retângulo. Isso que eu acabei de fazer é um retângulo de ouro. Eu vou provar isso. Então, apenas passando a limpo, está aqui do lado. Aqui vale A, aqui também vale A, porque eu comecei com o quadrado. Eu vou chamar isso aqui de B. Eu estou afirmando, eu vou provar, que se você fizer o A mais B dividido pelo A, isso vai dar o φ. Eu tenho um retângulo de ouro aí, que é essa história aqui, ó. E também vai valer que A sobre B também é o φ. Deixa eu colocar aqui também. Isso aqui também é o A sobre B. Bom, eu preciso provar isso. Eu preciso provar que esse retângulo que eu acabei de fazer, de fato, satisfaz essa propriedade aqui. É assim, ó. Eu vou começar calculando quanto que vale esse raio do círculo. O que eu tenho aqui? Aqui vai. Eu vou olhar para esse triângulo aqui. Vou chamar de triângulo verde. Esse aqui, ó. É um triângulo retângulo. As medidas dele são aqui a A e aqui a A sobre 2. Aqui eu vou chamar de C. O raio do círculo eu chamei de C. Vai rolar um teorema de Pitágoras aqui. Aquele C ao quadrado, ele é o A sobre 2 ao quadrado mais o A ao quadrado. Né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Que eu fico então com C ao quadrado é igual a ao quadrado sobre 4 mais A ao quadrado. Né? O 2 ao quadrado aqui embaixo deu aquele 4. Vou fazer um MMC. Aqui é 4. Aqui é o próprio A ao quadrado. E aqui vai ficar 4A ao quadrado. Peguei o 4, dividi por 1 dá 4, multiplica pelo A ao quadrado, 4A ao quadrado. Ou seja, o C ao quadrado é 5A ao quadrado sobre 4. Então, o C é a raiz quadrada disso aí. Vai ficar a raiz quadrada de 5A ao quadrado sobre 4. A raiz quadrada do A ao quadrado é o A, porque o A aqui é positivo. A raiz quadrada de 5 eu deixo assim. A raiz quadrada do 4 é 2. Tá, cheguei nesse número aí. O que é esse número? Esse A raiz de 5 sobre 2, que está aqui em preto. Olha onde é que esse número aparece na minha figura. Eu vou riscar aqui, ó. Isso aqui, ó, é o raio do círculo, que é aquele mesmo C. Então eu tenho uma coisa que está aqui assim, ó, riscando aqui nessa outra figura. Aqui está o meu A raiz de 5 sobre 2.
aqui do ladinho, ó, vou riscar aqui na figura. Aqui eu tenho A sobre 2. Aqui eu tenho A sobre 2. De tal maneira que o lado maior desse retângulo vale A, esse A sobre 2, mais o A raiz de 5 sobre 2, ou seja, A que multiplica 1 mais raiz de 5 sobre 2. E o lado menor aqui, ó, vale, esse é o lado menor, vale A. Então você nota que quando faz a divisão do lado maior pelo lado menor, dá A, que multiplica 1 mais raiz de 5 sobre 2 dividido por A, vai dar o 1 mais raiz de 5 sobre 2. De fato, eu acabei de construir um retângulo de ouro. E agora eu quero que você reinterprete o que eu acabei de fazer. Olha só, surgiu uma propriedade aí, que é a seguinte. Aqui eu tenho um retângulo que eu já sei que é o retângulo de ouro. Se você me der um retângulo que é o retângulo de ouro, ele pode ser dividido da seguinte maneira. Aqui você tem um quadrado e olha que interessante, isso que aparece aqui do lado também é um retângulo de ouro, porque olha aqui, quais são os lados desse retângulo verde? Ele tem, aqui em vermelho, ó, um lado maior que vale A, um lado menor que vale B. Que é essa história aqui, ó. Eu comecei aqui olhando para o retângulo grande. Isso aqui é o retângulo grande original, que é um retângulo de ouro. E agora, olhando o retângulo verde ali, ó, eu concluí que também vale isso aqui. Ou seja, quando você tem um retângulo de ouro, esse grandão aqui, você é capaz de dividi-lo em um quadrado e um outro retângulo que também é um retângulo de ouro. Então, olha como é que funciona. Deixa eu voltar aqui. Dado um retângulo de ouro, você pode separar um quadrado dele e o que sobra ali é um retângulo de ouro. Aqui do outro lado. Se você tem um retângulo de ouro, você pode repetir o processo. Separar um quadrado. Aqui eu tenho agora um quadrado, aqui ó. Aqui um quadrado. E o que sobra ali embaixo é um retângulo de ouro. Já que eu tenho um retângulo de ouro ali embaixo, eu posso dividi-lo em um quadrado. Aqui tem um quadrado. E o que sobra ali do lado é um retângulo de ouro. E é assim que você vai construindo até chegar nessa figura aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, do ponto que eu parei, eu ainda posso dividir, por exemplo, num quadrado aqui assim. E aqui do lado eu tenho um retângulo de ouro. E pode fazer a figura para sempre, de tal maneira que dá aquele desenho bem conhecido, em que aparecem vários retângulos, depois você pode unir ali, construindo a espiral de ouro. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.